Ok, irmãos, nós estamos estudando a segunda carta que escreveu o apóstolo Pedro. Eu penso que está muito alto aqui, Gabriel, ou o ganho está muito... Observe aí. Nós iniciaremos hoje o capítulo 2 dessa carta que Pedro escreveu para a igreja que está espalhada pelo mundo, sendo perseguida, e continuaremos avançando no texto sagrado. Tá? Nós podemos observar facilmente, leremos o capítulo daqui um pouquinho, mas o apóstolo Pedro, neste capítulo, ele irá expor os falsos mestres. Tá? Aqueles que haviam se infiltrado na igreja, aqueles que se passavam como ovelhas, mas na verdade, eram lobos devoradores. Aqueles que estavam ali, mas eles não faziam parte do rebanho, e o objetivo não era cultuar e adorar o Senhor. O objetivo era estragar aquela união. O que nós podemos falar, conforme Pedro vai pontuar para nós? Pedro vai chamar esses homens e os seus ensinos de heresias destrutivas. Tá? Irmãos, eu penso que nos nossos dias, ao falar de heresia, ao falar de falsos mestres, nós podemos cometer o erro de ficar em dois extremos. Primeiro lugar, primeiro extremo, e fazendo uma leitura, me parece que a grande maioria das igrejas, dos cristãos, parece que estão nesse extremo. Que extremo? De olhar para isso e achar que heresias, de que falsos mestres, foi algo que ocorreu apenas no passado. Foi algo que ficou marcado na história, está registrado na Bíblia, no Novo Testamento, nos primeiros séculos da igreja, bem aflorado isso. Então, parece que isso aconteceu e diz respeito a algo exclusivamente do passado. Isso é um extremo que eu penso que, na verdade, se encontra a maioria hoje. E por que eu vejo que se encontra a maioria nesse canto, nesse extremo da coisa? Me parece que impulsionado aí pela opinião de que eu tenho que te respeitar independentemente da sua opinião, da sua posição, da sua leitura, em nome da paz e do amor. Então nós precisamos nos desenvolver e aprender a conviver com diferenças. Nós precisamos lidar com isso, porque na verdade tudo se trata de opinião diferente no campo das ideias. Mas nós podemos manter relacionamento, estabelecer qualquer tipo de vínculo, porque ambos, tanto eu quanto você, nós sabemos que a nossa discórdia é apenas ideológica. Parece que o desenho da grande maioria é isso. E isso é um problema existente, isso é extremamente perigoso. Perigoso porque tem aproximado da igreja pessoas e grupos que até se parecem com a igreja, se veste como a igreja, se reúne como igreja, fala como igreja, mas quando se observa, quando é observado o que é ensinado no seu mais profundo lecionar, nós percebemos que foge do que este livro diz. E não é a igreja de Deus. E não é uma reunião dos santos em Cristo Jesus. O que nós podemos entender é que definitivamente isso é um grande problema. Só que do outro lado do pêndulo, o outro lado da moeda, digamos assim, e vejo um grupo menor, mas num outro extremo, está aqueles que acreditam que tudo que se apresenta como algum tipo de erro é uma heresia. E começa-se a viver da seguinte forma: tudo que foge o padrão de como eu sou e faço,
tudo que é diferente daquilo que nós somos é heresia e deve ser reprimido, e deve ser jogado fora, e deve ser rasgado, e deve ser, né? E aí há uma enérgica ação de separação e de um sentimento que te coloca apenas quase que a última bolacha do pacote. É o Elias achando que só os joelhos dele não se dobrou a Baal. Isso é um outro extremo de uma minoria, mas perigoso. Perigoso tanto quanto quem acha que não temos mais heresias ou falsos mestres em nossos dias. O que nós podemos perceber é que tudo isso se faz uma realidade, irmãos, e nós precisamos usar não os nossos critérios no sentido de preferências e gosto, mas usar a palavra de Deus como um critério de validação sobre o que tem sido dito e feito. É a palavra de Deus que é a base. E, na verdade, o que o apóstolo Pedro faz? É exatamente isso. Capítulo 1, nós já vimos por 6 oportunidades, né? Mas no domingo passado, falando da poderosa palavra de Deus, que foi inspirada, que é inerrante, emprestando, né? A escola bíblica dominical, a palavra de Deus que veio do sopro de Deus, que homens movidos pelo Espírito Santo registraram essa palavra. E aí, após falar da base sólida da palavra de Deus, Pedro irá atacar os falsos mestres. Então, o critério para nós avaliarmos um falso ensino vindo de um falso mestre, não é o que eu acredito, não é a gama da minha teologia, mas é o que a palavra de Deus diz. E é isso que nós precisamos fazer. Tá? Então, nem tudo o que está errado é uma heresia. Nem tudo que está errado. Mas toda heresia está errada. Toda heresia é um erro. Deixe-me tentar explicar isso, tá? Clareando alguns exemplos para os irmãos. Tá certo? Nós olhamos para a Bíblia, nós lemos a Bíblia, nós estudamos a Bíblia, e nós concluímos que o batismo, ele deve ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, através da imersão, através de afundar, imergir uma pessoa nas águas e trazê-la de volta. Temos as nossas explicações para isso. Cremos dessa forma. Os presbiterianos, eles estudam a Bíblia, interpretam a Bíblia e creem que o batismo deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, através da aspersão, não da imersão, mas do jogar a água sobre a cabeça apenas. E agora? Deixe-me dizer que não tem como os dois estarem certos. A Bíblia não vai, né? Ou é uma coisa ou outra. Nós julgamos estar corretos. Eles julgam estar corretos. Um dos dois está errado. Aí deixa eu fazer a pergunta. Quem está errado? É um herege? Não. Porque isso se trata de um erro teológico. Isso é um erro, não é uma heresia. Por quê? Porque a verdade fundamental que nos une sobre isso é a mesma. Nós cremos no batismo através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora percebe o seguinte erro que se transforma numa heresia. Alguém que ensina, e os presbiterianos não ensinam essa heresia, tá bom? Eu só usei como exemplo de um erro, mas olha a heresia. Alguém dizer que, para ser salvo, essa pessoa precisa crer em Jesus, mas ela tem que ser batizada. Se ela não for batizada, ela não será salva. Isso não é um erro teológico. Isso é uma heresia. Porque acrescenta como exigência para a salvação, não apenas a fé em Jesus Cristo, mas algo a mais. Percebe aqui o que é um erro e o que é uma heresia? Deixe-me avançar, porque eu tenho certeza que ainda não está claro para todo mundo. Então vamos lá.
Um outro exemplo. Nós estudamos a Bíblia, interpretamos a Bíblia e concluímos da seguinte forma sobre esse assunto: Jesus Cristo, que um dia veio a este mundo, que morreu e ressuscitou, um dia voltará para buscar a sua igreja. Verdade fundamental. Nós lemos a Bíblia e concluímos que Jesus voltará antes da tribulação. Podendo ser, ali antes do período da ira da tribulação. Mas nós entendemos que a igreja não passará a grande tribulação. Ok? Há um grupo que diz o seguinte, ao ler e estudar a Bíblia: Jesus Cristo, que um dia veio, morreu e ressuscitou, voltará um dia para buscar a sua igreja. Mas ele voltará depois da tribulação. A igreja passará a tribulação. De novo, não tem como Jesus vir antes e vir depois. Nós julgamos estar corretos. Eles julgam estar corretos. Um dos dois está errado. Quem está errado é um herege? E isso é uma heresia? Não, irmãos. De jeito nenhum. Porque nós estamos unidos pela verdade do Cristo que veio e que voltará para buscar a sua igreja. Nós apenas estamos discordando de quando que ele virá. Se é durante a tribulação, se é antes dos 7 anos, se é no meio da tribulação, que é antes dos 3 anos e meio de ira, daquele calor das dificuldades, ou se é depois. Isso é um erro teológico, não é uma heresia. Agora, se alguém ensinar que Jesus, não volta não. Não, isso não. Vocês estão aí aguardando um camarada que... Gente, acorda. Isso é história. Como diz no Mato Grosso, história para boi dormir. Ele não volta não, isso aí não... Isso é heresia. Jesus volta, irmãos. Jesus voltará. Então eu estou trazendo para os irmãos a ideia de que existe a heresia, existe o erro teológico, tá? Mas eu ainda vou melhorar um pouco aqui, acredito que sim, esse entendimento. A heresia propriamente dito, tá? Ela significa, o significado da palavra, a heresia significa fazer uma escolha. É o ato de pegar algo. Então, em que sentido? No seguinte sentido, tá? A heresia é a mentira contra uma verdade fundamental. Então, é como se, ao ser apresentado a verdade, mediante as outras mentiras, o indivíduo, em detrimento de escolher a verdade, ele escolhe a mentira. Então, nesse sentido, que heresia é o ato de pegar, que heresia é fazer uma escolha. Então, se faz uma escolha de crer, de confiar, de tomar para si, não a verdade exposta e apresentada, mas a mentira. Então, isso é heresia, e de certa forma, heresias, elas de uma maneira muito contundente está ligado à pessoa de Cristo e à sua obra. Parece-me que se concentra na maior totalidade das heresias em torno de quem é Jesus e o que ele fez. Mas alguns exemplos de heresia. É heresia pensar que Jesus Cristo foi criado. Porque a Bíblia diz que ele foi o primogênito da criação, tudo. Irmãos, Jesus Cristo não foi criado. Jesus Cristo é Deus. Se eu escolher, pegar essa afirmação, eu estou fazendo uma escolha por uma mentira. E isso é heresia. Se eu ensinar que Jesus foi criado, eu estou ensinando e sendo o quê? Um herege. Porque a Bíblia diz que Jesus é eterno, que no princípio, ele estava com Deus e ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele.
Deixe-me dar outro exemplo, tá? É heresia acreditar e ensinar, tomar para si como verdade a afirmação de que Jesus, o Cristo, era um espírito que tomou posse de um corpo de um homem chamado Jesus. E que ele não foi homem coisa nenhuma, mas era o espírito se apossando da matéria existente. Irmãos, isso é heresia. Porque a Bíblia apresenta para nós o Deus encarnado. Aquele que é 100% Deus, mas que se tornou 100% homem, porém sem pecado. É heresia o ensino que diz que Jesus não nasceu da Virgem Maria. É heresia. Ele nasceu da Virgem Maria. Achar que não foi, isso não é um simples erro. Isso compromete e faz de Jesus alguém pecador, que herdou o pecado. Não, Jesus não tinha pecado. Ele nasceu por obra do Espírito Santo de uma moça pura, virgem, chamada Maria. É heresia ensinar que Jesus não ressuscitou. Não, isso foi história lá que inventaram lá. Se Jesus não ressuscitou, Paulo diz, a nossa fé é vã, tudo cai por água abaixo. A base do porquê nós ressuscitaremos, sabe qual é? É que Jesus ressuscitou. A garantia da nossa ressurreição é que Deus o trouxe do mundo dos mortos. Se nós ensinarmos ou crermos, pegar essa proposta, fazer essa escolha de que Jesus não ressuscitou, isso é uma heresia, não é um simples erro. Isso joga por água abaixo toda a estrutura. Não crer que este livro é inspirado por Deus, que ele é inerrante. Não creio nisso não, isso é coisa de homem. Heresias. O que eu posso confiar de um livro que não veio de Deus e não contém erros? Percebe que cai sobre nossa escolha no que confiar, no que rejeitar? Mas por que nós cremos de corpo e alma no livro que seguramos em nossas mãos? Porque sabemos que foi inspirado por Deus. Alguns poucos exemplos ainda. Não crer na condenação dos incrédulos. Ensinar que todos irão para o céu um dia. Olha o assunto da IBD. Heresia. Porque isso joga por água abaixo a obra de Cristo. O próprio Cristo. É heresia dizer que sua oração ou sua oferta pode tirar alguém que morreu condenado, que está lá num lugar que seja chamado, dá qualquer nome para isso, já deram, purgatório. Heresia. Oferte tanto quanto a sua moeda bater no fundo do cofre, a alma que está penando lá, pagando, ela sai e caminha em direção a Deus. Heresia! Isso não é verdade da palavra de Deus. Vender pedaço do céu, com as indulgências que foi feito. O que é isso? Heresia, irmãos. Não é um simples erro teológico, não. Isso joga por água abaixo a obra de Cristo. O meio que Deus determinou das pessoas serem salvos, única e exclusivamente pela fé em Jesus, porque Ele fez tudo. Todos esses exemplos dados, eles são excludentes da verdade. Não tem como estarem sobre o mesmo ambiente esses pontos excludentes. Ou é Jesus, ou é as obras. Ou é Jesus, ou é a igreja. Ou é Jesus, ou é qualquer outra coisa. Não tem como morar no céu não tem como o pecador morar no céu se não for através do único intermediador que Deus proporcionou entre Ele e nós, que é Jesus Cristo. Ele diz, Jesus Cristo, homem. Não tem como. Jesus precisava ser divino e precisava ser humano
para satisfazer a justiça divina e para ligar-nos a Deus. Ele é o intermediador. No texto de Pedro, nós veremos que existe alguns falsos mestres naquela época que estão causando uma influência destrutiva na igreja, com seus ensinos heréticos. Vamos fazer a leitura agora do texto? Capítulo 2. Eu dei todo esse passeio aqui introdutório, justamente para que, lendo esse capítulo, as coisas já se encaixem. Tá? E os irmãos irão perceber que, olha, é um texto bastante pesado. Tá? É um texto bastante pesado. E hoje, até mesmo, né, ler um texto desse, nossa, pastor, que isso? Ai, e onde que está o respeito? Onde que está o amor? Onde que está... Olha, pergunte para Deus, né? Ele que deixou o texto aqui de forma bem tapa na cara. Dá uma olhada aí, vamos ler. Pedro escreve: contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância, inventarão mentiras astutas para explorar vocês. Mas eles já foram condenados há muito tempo, e sua destruição não tardará. Pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Ele os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça, e 7 pessoas de sua família, quando destruiu com o dilúvio o mundo dos perversos. Mais tarde condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, e as transformou em montes de cinzas, como exemplo do que acontecerá aos perversos. Em contrapartida, resgatou Ló, tirando de Sodoma por ser ele um homem justo, afligido com a vergonhosa imoralidade dos perversos ao seu redor. Verso 8. Sim, Ló era um homem justo, cuja alma justa era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações os que lhe são devotos, ao mesmo tempo manter os perversos sob castigo até o dia do julgamento. Ele é particularmente severo com aqueles que seguem desejos e instintos distorcidos e desprezam a autoridade. Tais indivíduos são orgulhosos e arrogantes e atrevem-se até a zombar de seres sobrenaturais. Já os anjos, muito maiores em poder e em força, não ousam apresentar diante do Senhor uma acusação de blasfêmia contra estes seres. Mas os falsos mestres são como criaturas irracionais, movidas pelo instinto, que nascem para apanhar e morrer. Nada sabem sobre aqueles a quem insultam, e como animais serão destruídos por sua própria corrupção. Praticam o mal e receberão o mal como recompensa. Gostam de se entregar à imoralidade em plena luz do dia. São uma vergonha e uma mancha no meio de vocês, sentindo prazer em enganá-los enquanto participam de suas refeições. Cometem adultério com os olhos e abrigam um desejo insaciável de pecar. Seduzem os instáveis e são bem treinados na ganância. Vivem sob maldição, desviaram-se do caminho reto
e seguem os passos de Balaão, filho de Beor, que amou a recompensa que receberia por fazer o mal. Balaão, porém, foi refreado em sua loucura, quando uma jumenta que não fala o repreendeu com voz humana. Eles são como fontes secas, ou a neblina levada pelo vento, e estão condenados às mais escuras trevas. Com palavras vazias, proclamam sua grandeza imaginária e apelam para desejos carnais distorcidos, a fim de atrair de volta ao pecado aqueles que mal escaparam de uma vida enganosa. Prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o controla. E quando alguém escapa da maldade no mundo ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Neles se confirmam os provérbios: o cão volta a seu próprio vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Irmãos, esse é o texto, tá, que nós iremos trabalhar na sequência. Tá? Não tem como eu cobrir o capítulo inteiro hoje, né? Mas como disse, um capítulo bastante pesado, enérgico, de combate aos falsos mestres. Agora, sabe o que é interessante a gente observar? É que Pedro começa dizendo o seguinte, né? Contudo, assim como surgiu no meio do povo de Israel falsos profetas, surgirá também falsos mestres entre vocês. Nós estamos falando, irmãos, de uma realidade envolvida e presente na igreja, na vida da igreja, no meio da igreja, entre os irmãos. Olha que situação, irmãos. Não é alguém vestido de forma estranha, né? Não é alguém que chega e bate na porta e diz, e aí, tudo bem, vamos entrar para, né? Não, eu vim aqui para ensinar umas mentiras aí. Não é assim. Seria bom, né, se fosse assim, porque era fácil de botar para fora. Mas não é assim. Paulo diz que do mesmo jeito que no meio do povo de Israel surgiu falsos profetas, irá surgir entre a igreja, né, falsos mestres. Nós erramos em pensar que enquanto o verdadeiro profeta fala de algo sólido, coerente, racional, vindo de Deus, né, nós erramos em pensar que o falso profeta irá falar coisas ilusórias, coisa que ninguém nem consegue compreender. Cara, esse cara é no mínimo doido, ou está se fazendo de doido. Não é possível. Irmãos, não é assim. São ensinamentos astutamente arquitetados. É algo sutil, irmãos. Não é algo na cara. Não é algo simples. O que é que você está ensinando aí, fulano? Estou ensinando aqui que quem fizer isso vai ganhar umas asas para ir para o céu agora. Olha, que seria bom, né? Bom de ir para o céu agora, mas fácil também de dizer, sai para lá, rapaz. Para ser doido. Né? Seria simples assim de resolver. Mas não é assim. É algo astuto, é algo sagaz. É algo que leva principalmente crentes imaturos, inexperientes na palavra, de pouco conhecimento, a achar que tudo que reluz é ouro. Esse é o ponto aqui. E assim, quando a gente fala, né, de verdade e de mentira, lembremos uma coisa. Sabe aonde surgiu o primeiro falso mestre, o primeiro falso profeta? A falsidade astuta e habilidosa para enganar, sabe aonde que aconteceu? Jardim do Éden.
No jardim do Éden, quando Adão e Eva não eram pecadores, o texto de Gênesis capítulo 3 diz que a serpente, a mais astuta dentre os animais, e influenciado por Satanás, que já havia se rebelado contra Deus, disse o seguinte para a mulher, quer dizer então que vocês não podem comer nada do jardim que Deus fez? Olha, que astúcia. Aí a mulher diz, não pode comer tudo. Não pode comer da árvore que está no meio do jardim. Deus disse para não comer dessa árvore. E aí, por conta própria, ela acrescenta, né? E nem tocar nela. Deus não disse para não tocar, Deus disse para não comer. Mas até aí tudo bem. A serpente vem com algo, né? Uma pergunta, quer dizer então que Deus proibiu vocês de comer tudo? Nada, não pode nada? Não, só não pode a árvore que está no meio do jardim, porque Deus diz que no dia que nós comermos, nós morreremos. Aí o que a serpente disse para Eva? Não, você não vai morrer. Se você comer, você vai ser conhecedora do bem e do mal. Você será como Deus. Sutilmente, a mentira não chega em oposição declarada à verdade. Ela mistura as coisas para ser apresentada como algo. Olha, rapaz, não é que é interessante? Ser conhecedor do bem e do mal. E aí Eva, é enganada astutamente e come e morre espiritualmente naquele momento, fisicamente depois. O que nós vemos, irmãos, é que, de certa forma, desde o início, onde há a verdade, há também o quê? A mentira. Há a mentira ali para atrapalhar, há a mentira ali para estragar, há a mentira ali para camuflar. Tá? Quando nós vemos o apóstolo Paulo no livro de Atos, ele está se despedindo da igreja de Éfeso, e ele tem uma reunião com os presbíteros, onde ele começa dizendo, aquele discurso dele é incrível, ele diz, olha, vocês nunca mais verão meu rosto. Paulo já sabe que ele vai para Roma, Paulo já sabe que ele não voltará em vida mais. E Paulo está dando uma série de recomendações para a igreja. E o que Paulo diz é o seguinte, cuidado, porque vai surgir no meio de vocês lobos devoradores, que não pouparão o rebanho. Na verdade, essa advertência foi dita pelo próprio Jesus Cristo. Agora vou pedir para projetar. Mateus capítulo 7, versículo 15. Olha só o que o próprio Jesus disse. Tomem cuidado com falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Não é falso profeta que se apresenta como lobo, é falso profeta que se apresenta como ovelha. Percebe aqui a sutileza, a sagacidade, a inteligência astuta para se infiltrar, para não ser percebido, mas cuja finalidade será o quê? Devorar. E aí vamos emprestar algumas terminologias de Pedro aqui, será explorar o rebanho, será, tirar proveito da situação. Olha Mateus 24, 4 e 5. Jesus, mais uma vez, dizendo sobre essa realidade. Jesus respondeu, não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Percebe aí? Falsos mestres. Aqui, de forma mais específica, dizendo, eu sou Jesus. Conhece alguém já na história que já apareceu dessa forma? Ora, pois, irmãos. Quantos com complexo de Messias? Tudo já dito, predito, profetizado. Último texto para endossar a ideia de que os falsos mestres é uma realidade frequente e frenética.
em combate à verdade. Dá uma olhada em Judas capítulo 4. Carta de Judas, versículo de número 4, né? Perdão, não tem capítulo, né? Nos diz assim: pois alguns indivíduos, olha o texto aí, perversos, se infiltraram em seu meio, sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Já fomos libertos, já pagou-se o preço dos nossos pecados, inclusive dos pecados que podemos cometer, já está tranquilo. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, Judas diz, pois negaram Jesus Cristo, o único soberano e Senhor. Esses falsos mestres, eles têm como objetivo o disseminar, o espalhar falsas heresias, ensinos destrutivos, que é o que Pedro coloca aqui para nós. Olha só o que Pedro diz, né? Surgirão falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Está dando eco aqui, não está, Gabriel? Percebe alguma? Aperta aquele botão mágico aí, né? E eles ensinarão astutamente heresias destrutivas, que destroem, que rui, que desmoronará a verdade da palavra e apresentada pela palavra de Deus. Tá? Pedro chega a dizer para nós, para deixar claro, que os falsos mestres chegam ao ponto de negar a Jesus Cristo. Olha aí, o texto diz. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou. Percebe aqui como que a heresia diz respeito ao convívio na igreja? É o joio no meio do trigo, é o bode no meio das ovelhas. Parece que está ali, está entranhado ali. Porque Pedro está falando, não está falando de pessoas malucas vindo de um lugar desconhecido, com ensinamentos assim, sem pé, sem cabeça. Não. Pedro está falando de pessoas no meio da igreja. E de pessoas que aparentemente haviam confessado a Jesus, irmãos. Porque diz aqui que eles chegarão ao ponto de negar a Jesus. Quem que nega a Jesus? Quem antes havia declarado ter Jesus. Heresia é uma realidade de fazer uma escolha em detrimento da verdade. Então, diz respeito a falsos cristãos, mas que de certa forma simples e simplória, irmão, tudo bem, irmão? Diz respeito ao aprisco. Pedro não está dizendo que eles perderam a salvação, tá? Porque, na verdade, a palavra de Deus vai dizer que aquele que está em Cristo Jesus, de maneira nenhuma será lançado fora. Não é esse o ponto hoje, mas o que Pedro vai dizer é o que Paulo diz: saíram do nosso meio, porque na verdade, João diz, saíram do nosso meio, porque na verdade nunca foram dos nossos. Estavam entre nós, mas nunca foram. É o joio e o trigo. A questão do joio e do trigo é difícil para nós, numa cidade tão grande como São Paulo, tão urbanos como nós somos, mentalizar algo assim, mas o joio e o trigo é algo tão parecido, que somente quem é um especialista ali para saber a diferença de um para o outro, até que o trigo produza. E Jesus diz sobre o joio e o trigo. E sabe o que é interessante? Os discípulos dizem: o senhor quer que a gente mete a mão aí, arranca o trigo? Arranca o joio? Jesus diz: não, eu vou fazer isso, no tempo certo. Eu vou juntar o trigo no celeiro, e eu vou juntar o joio, e ele será queimado. Então, essa dinâmica, ela é uma realidade constante. Mais alguma coisa que Pedro diz aqui para nós?
Pedro diz que o destino dos falsos mestres já foi decretado, já está assinado, já está selado, que é o quê? A condenação nas mais escuras trevas. Nas mais escuras trevas. Irmãos, se é para nós algo repugnante, provocativo, alguém se apresentar como sendo de Jesus e distorcer a palavra de Deus, imagine para o próprio Deus. Se nós ficamos, às vezes revoltados e acende em nós um senso de justiça que dá vontade de no mínimo, fazer umas cócegas bem feitas num falso profeta, imagine em Deus. Ainda bem que nós não somos chamados para fazer isso daí, A mim pertence a vingança, o Senhor diz. Deus vai. Agora, pensando na conclusão aqui. Qual que é o desafio para nós hoje? O pedaço é a porção de domingo passado. Firmar os nossos pés na inspirada, inerrante e suficiente palavra de Deus. Deixa eu lançar o desafio aqui para você. Não acredite no que eu digo não, viu? Não aceite o que eu digo como verdade absoluta. Filtre o que é dito desse púlpito pela palavra de Deus. Como igreja, nós precisamos ter a palavra de Deus como critério de avaliação sobre o que é dito, sobre o que é ensinado. Por isso que nós precisamos conhecer o que diz a palavra de Deus. Por isso que, como igreja, a nossa ênfase, a nossa bandeira é: leia a palavra, medite na palavra, seja instruído pela palavra, e para isso, quando temos a oportunidade de pregar, abrimos a palavra, lemos a palavra e explicamos a palavra. É mandado no grupo todo dia. Estamos na leitura no capítulo tal do livro tal. Amanhã, capítulo tal. Depois. Por que tanta Bíblia? Por que tanta leitura? Para que você não seja levado facilmente por tudo quanto é ensino. Por que na quarta-feira a gente segue sequencialmente, usamos o material, mas uma carta onde é lido e é explicado? Por que fazemos as perguntas teológicas para as crianças com o catecismo e é estendido para todos nós? Para que os nossos passos estejam firmados na rocha eterna da palavra de Deus. Para que se um dia surgir desse púlpito algum ensinamento de heresia, seja colocado para fora. Que isso não venha, ou que necessariamente, eu usei o púlpito, mas o falso ensino, ele é sorrateiro. Ele é aí, ó. Se a gente for ser honesto, aqui está muito mais aí do que aqui. Mas na prática, como que acontece? Começa a surgir dentre os irmãos alguém com, E aí visita um, visita outro, reúne aqui. De repente, 1/3 da igreja já está direcionado naquela história, naquele pensamento. Já é um baita de um problema. Sabe como que isso não se cria? Quando cada um de vocês conhecer a palavra de Deus. No primeiro momento que o dito cujo vir com alguma coisa, que você já tome-lhe uma cajadada bem dada no lobo, com a palavra de Deus. Você não vai ser alguém levado facilmente. Pastor, rapaz, estão orando ali, está aparecendo dinheiro na conta do povo ali, eu vou dar uma passada lá. Para com isso. Como que chegamos a esse ponto? Falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, irmãos, que Deus nos abençoe e que cada dia possamos estudar, amar, meditar na palavra de Deus. É ela que nos ajuda. Não somos nós que temos poder para, Seria bom uma máquina de raio-x, De repente, usar isso aqui,
Digamos que aqui, ó, máquina de... Estou olhando aqui, ó. Opa, nenhum herege. Ah, beleza. Mas não é assim. É a palavra de Deus e o que conhecemos dela que vai nos manter na direção correta e ensinando a verdade. O maior combate contra a heresia é o ensino verdadeiro das Escrituras. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, te louvamos, te exaltamos e glorificamos o nome do Senhor, ó Deus. Porque o Senhor nos deixou um livro verdadeiro